Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. E no dia de hoje nós vamos ouvir 2 sermões nas cartas do Apocalipse, onde vamos estar então concluindo esta sequência de pregações, capítulo 1 a 3 do livro do Apocalipse. A exposição dessa manhã vai tratar sobre a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja em Filadélfia. Há várias menções nessa carta a passagens do Antigo Testamento, especialmente do livro de Isaías. Uma delas que fala sobre o Senhor Jesus Cristo ser aquele que tem a chave de Davi. E esta é uma citação vinda de Isaías capítulo 22, que nós vamos ler inicialmente, versículo 15 ao 25. O texto de Isaías 22, do 15 ao 25, é uma profecia para um homem chamado Eliaquim. Ele é colocado, então, como o administrador real. Ele é um tipo de Cristo, ele recebe a chave de Davi. Então é aqui que essa passagem aparece, essa expressão aparece pela primeira vez. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em um lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia, chamarei a meu servo, Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém fechará. Fechará, e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Agora vamos ao texto da pregação, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecerão que eu te amei.
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai bendito e eterno, vamos nesse instante ouvir a exposição da Tua palavra. Mais uma vez pedimos Tua bênção para que possamos ouvir com atenção, possamos compreender, possamos, pelo Teu Espírito Santo, aplicar a nossa própria vida, tanto em sentido pessoal, quanto em sentido da comunhão dos santos. Concede Tua graça para que nossa fé, nossa esperança e nosso amor sejam aumentados nesta manhã pela obra do Teu Espírito Santo, à medida em que ouvimos a verdade, à medida que ouvimos a Tua palavra. Concede a Tua bênção àquele que fala, para que o faça com integridade, no temor do Senhor, visando Tua glória e o bem da Tua igreja. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei eterno. Amém. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, será que existe em algum lugar desse país uma igreja perfeita? Será que já existiu em algum momento na história da igreja uma igreja perfeita? Não. E por que não? Porque uma igreja é constituída de pessoas. E, mesmo que essas pessoas tenham recebido a nova vida em Jesus Cristo, mesmo que elas tenham o Espírito Santo agindo nelas, enquanto essas pessoas estiverem neste mundo, estão ainda em um mundo de imperfeições. Serão, portanto, elas mesmas ainda imperfeitas. É por isso que não existe nenhuma igreja perfeita. Mas, quando nós lemos as cartas do Senhor Jesus Cristo aqui no livro do Apocalipse, nós podemos perceber uma outra coisa: que existem igrejas mais fiéis, igrejas menos fiéis, e até igrejas que têm o nome de igreja e não são mais. Hoje, nós ouviremos a mensagem de Cristo a uma igreja que, dentre todas as mencionadas no livro do Apocalipse, nas 7 cartas, é aquela que se destaca por sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Ela certamente não é uma igreja perfeita, mas entre as 7 é a mais fiel. E ao ouvir então a mensagem de Cristo a essa igreja, nós devemos lembrar que essa mensagem também é uma mensagem de Cristo para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, vamos observar o que nós encontramos aqui, a apresentação do Senhor Jesus Cristo a esta igreja fiel. Como ele se apresenta a ela. Observe os versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro,
aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Observe no versículo 8, que apesar de estar falando das obras da igreja em Filadélfia, fala algo sobre Cristo. Diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então, observamos que, como nas demais cartas, a mensagem é direcionada ao pastor da igreja, nesse caso, a igreja que ficava na cidade de Filadélfia. E talvez você já saiba, Filadélfia significa amor fraternal. Segundo dizem os estudiosos, a cidade recebeu esse nome por causa do rei, de um dos seus reis. O rei que fundou essa cidade chamava-se Átalo II. E esse homem era conhecido como Filadelfo, exatamente porque ele amava profundamente a seu irmão. Então, o nome da cidade deriva da atitude do rei Átalo II em relação a seu irmão. A igreja nessa cidade, ela estava enfrentando os mesmos problemas que as demais igrejas. Ela também estava na mesma região da Ásia Menor. No entanto, observamos que a igreja de Filadélfia se mantinha fiel. E é por isso que ela recebe uma mensagem de encorajamento da parte do Senhor Jesus Cristo. E ainda então, no versículo 7, podemos notar a apresentação do Senhor Jesus Cristo e a clara relação entre essa apresentação de Cristo e aquilo que ele tem a dizer a esta igreja. Como ele se apresenta? Ele se apresenta, em primeiro lugar, como o santo e o verdadeiro. Esses dois adjetivos são usados por todo o Antigo Testamento para referir-se ao Senhor Deus. De forma que, ao usá-los aqui, a Escritura está apontando para a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Como santo, ele é separado de todo pecado. Como santo, ele é perfeito em todas as coisas. Isso inclui o seu ser, as suas palavras, as suas obras. E por isso mesmo, por ser perfeito em tudo, ele é digno de adoração. Agora, o outro termo quando diz que ele é verdadeiro, isso faz um contraste entre Jesus e os judeus da cidade de Filadélfia, a quem são chamados aqui de mentirosos. Eles se diziam povo de Deus, mas o próprio Cristo diz, eles são mentirosos. Eles se opunham ao Evangelho. Mas agora, em contraste a esses mentirosos, Jesus se apresenta como o verdadeiro. Não há nele engano, não há dolo em sua boca. Todas as suas promessas são verdadeiras, a sua palavra é a verdade, ele é completamente, perfeitamente fiel. Além disso, Jesus se apresenta aqui também como aquele que tem a chave, singular, a chave de Davi. O que isso significa? Possuir uma chave significa possuir a autoridade para abrir e fechar. No caso, Jesus possui a chave de Davi. Como já acabamos de ler em Isaías capítulo 22, essas palavras foram ditas a respeito de um homem chamado Eliaquim, filho de Ilquias. Ele serviu durante o reinado do rei Ezequias como um mordomo, mas não um mordomo no sentido de alguém inferior, mas como alguém que tinha uma posição alta no palácio e no governo do rei Ezequias. E Ilquias então substituiu um homem infiel, Sebna. E ele então deveria receber o acesso à presença do rei, o acesso ao palácio.
Ele recebeu a autoridade e o poder e a dignidade para conduzir e administrar o reino do rei Ezequias. Ele foi o que nós hoje poderíamos chamar de um secretário de Estado. E aqui, em Isaías 22, e o que Eliaquim é mencionado, agora em Apocalipse 13 ele é mencionado, faz essa ligação. Então, Eliaquim serviu como um tipo de Cristo, uma pessoa cuja vida, e nesse caso, cujo trabalho apontam para o Senhor Jesus Cristo. Então, ele aponta para a responsabilidade administrativa. Ele aponta para o governo do reino. Ele, como o homem que tinha a responsabilidade de governar Judá, nas questões práticas de executar o governo, tendo a chave da casa de Davi, ele como um descendente de Davi, agora aponta para outro descendente de Davi, o que haveria de vir, o Messias, aquele que receberia sobre os seus ombros o governo, como diz Isaías, capítulo de número 9. Agora, o governo daquele que haveria de vir, o Senhor Jesus Cristo, não é um governo meramente administrativo, burocrático, financeiro, um governo comum de um reino. É, em primeiro lugar, um governo espiritual. É um governo sobre todas as coisas e sobre todas as nações. É um governo muito maior do que o de Eliaquim, e um governo permanente. O de Eliaquim passou. E foi algo relacionado a isso que Cristo disse depois de sua ressurreição, quando ele deu a sua chamada grande comissão, em Mateus 28, versículo 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Dessa forma, aqui nesta carta à igreja em Filadélfia, Jesus está se apresentando como o Messias, o descendente da casa de Davi, como aquele que tem a chave da casa de Davi, a chave do reino. Então ele se apresenta aqui como aquele que abre e fecha, como aquele que controla a entrada no reino de Deus. A autoridade de Jesus, como aquele que controla a entrada no reino de Deus, é exaltada quando ele abre, ninguém pode fechar. Quando ele fecha, ninguém pode abrir. Em outras palavras, estar no reino de Deus ou estar fora do reino de Deus depende de Cristo. Ele tem a chave de Davi, e ninguém pode alterar aquilo que ele faz. Ora, em Filadélfia, ele havia aberto uma porta para os gentios daquela cidade. Homens e mulheres, gentios, que ouviram o evangelho e creram. A porta do reino, a porta do evangelho foi aberta para os gentios em Filadélfia. Essas pessoas creram e agora elas estavam seguras sob o cuidado de Cristo. Mas ao mesmo tempo, em Filadélfia havia muitos judeus que não creram, que não receberam o Senhor Jesus como Messias. A porta para estes estava fechada e ninguém podia abrir. As decisões de Cristo não podem ser alteradas ou manipuladas. Amados irmãos, de fato, deve ser motivo de grande encorajamento também para nós, sermos lembrados que o nosso bondoso Salvador Jesus Cristo é perfeito em todas as suas palavras e obras e em todo o seu ser, pois ele é santo. E que ele também cumpre todas as suas promessas, por quê? Porque ele é verdadeiro.
Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, se você se der ao trabalho de ligar a sua TV para assistir um repórter, um noticiário, um documentário, a opinião de um especialista, o que logo você perceberá? Se você está ouvindo ou assistindo algum vídeo na internet, você também se dará conta disso. Nós vivemos em um mundo de mentiras, de enganos. Há por todos os lábios, por todos os cantos, lábios mentirosos, enganadores. De forma que nós sabemos, não podemos confiar nos homens. Nós sentimos isso. Quando alguém diz, olha, tem uma promoção aqui para você, te liga, você diz, opa. Quando alguém te manda uma mensagem, você diz, pessoa desconhecida, você conclui imediatamente, deve ser um golpe. É alguém querendo me enganar. Quando alguém diz para você na rua, ei, pare um momento, eu tenho um presente para você. O que você pensa? Opa, mais um querendo me enganar? Quando chega a época das eleições, então o número de enganadores se multiplica. Engano para todos os lados. Não é possível confiar nos homens. E, tristemente, devemos admitir, nós também mentimos. Nós também enganamos. Nós ainda temos que lutar contra essa coisa terrível, contra esse pecado, a mentira e o engano em nossos próprios corações. E talvez há momentos quando você tem que experimentar ser confrontado por muitas mentiras. Como você fica? Dá uma certa exaustão, um certo cansaço. Você às vezes pode suspirar e dizer, que me dera deixar logo esse mundo cheio de mentiras e enganos. Mas, meus irmãos, em meio às mentiras propagadas por todos os cantos, encontramos aqui um oásis. Encontramos aqui alguém, o único homem em quem nunca se achou em sua boca dolo algum, nenhuma mentira. Alguém em que nossa alma pode se refugiar. Alguém que nós podemos confiar sem restrições, sem colocar um pé atrás, com medo de que amanhã ele vai mudar alguma coisa e nos enganar. Ele é perfeito. Os seus desígnios são perfeitos. As suas palavras são perfeitas. As suas obras são perfeitas. Ele é verdadeiro. Os seus lábios nunca mentem. Sua fidelidade se estende até os céus. E ele mesmo possui a autoridade como Messias de Deus. Ele morreu para salvar pecadores miseráveis como nós. Ele controla a entrada no reino de Deus. Isso de fato deve ser para nós consolo. Um consolo para todos os que têm sido alcançados pela graça de Deus. O fundamento da nossa salvação não é nossos acertos, não é nossa fidelidade, não é nossa força. O fundamento da nossa salvação é Cristo. E eis a notícia do Evangelho, ele nunca erra, ele nunca mente, ele nunca volta atrás, ele nunca vacila. Se ele nos abriu a porta do reino, você pode ter a certeza, ninguém pode fechá-la, nem você, porque a graça dele nos traz de volta para ele. Estamos, portanto, meus amados irmãos, ao pensar sobre esta salvação, falando de alguma coisa que é completamente segura. Não são os homens que decidem, é Cristo. E nem mesmo todas as hostes diabólicas podem nos separar do amor de Cristo Jesus. Ouçam novamente.
A porta que ele abre, ninguém pode fechar. E a que ele fecha, ninguém pode abrir. Assim, o Evangelho nos aponta para quem devem correr todos os pecadores arrependidos. E a resposta será: para Cristo. Só Cristo pode abrir a porta do reino de Deus. Ao mesmo tempo, tais palavras devem ser aterrorizadoras para todos que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Nada que tais pessoas façam pode lhes garantir a entrada no reino. Somente Cristo é o que diz o Evangelho. Isso quer dizer que para entrar no reino de Deus é preciso confiar somente em Cristo. É preciso abandonar a confiança em si mesmo. É preciso abandonar a confiança nos santos, nas boas obras ou em qualquer outra coisa ou pessoa. Ou você confia em Cristo somente, ou a resposta do Evangelho é: você não pode entrar no reino de Deus. E aí então, devemos encerrar essa parte, primeiro ponto, com a pergunta que cada um deve mais uma vez fazer a si mesmo: você confia somente em Cristo? Você pode dizer de todo o seu coração: sim, Ele é meu Salvador e Senhor. Se esta sua confissão for verdadeira, então você pode ter a segurança de sua salvação em Cristo, que é santo e verdadeiro e que tem a chave do reino de Deus. Eis a forma como Cristo nos é apresentado aqui. Agora, em segundo lugar, encontramos em nosso texto o elogio de Cristo à sua igreja. E mais uma vez, encontramos nesse texto Cristo dizendo que ele conhece as obras de suas igrejas. Ele conhecia as obras da igreja em Filadélfia. E podemos notar, aqui na carta à igreja em Filadélfia não há nenhuma censura de Cristo a esta igreja, apenas elogio de Cristo à igreja. As palavras de Jesus à igreja em Filadélfia começam por aplicar o que ele falou sobre si mesmo à situação da igreja. Veja o que diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta aqui é a porta para o reino. Isso deve ter relação com o contexto da cidade. Os judeus de Filadélfia expulsaram aqueles judeus que criam no Messias. Tiraram essas pessoas, provavelmente, de suas sinagogas, como era comum fazê-lo. Então é como se aqueles judeus estivessem dizendo: olha, uma vez que Jesus não é o Messias e vocês estão crendo nele, então vocês não podem mais fazer parte da nossa sinagoga. Mas aqui se evidencia que a autoridade para tirar ou colocar não é daquelas pessoas. É Jesus quem tem a autoridade messiânica para abrir ou fechar as portas do reino. Na verdade, aqueles judeus que haviam rejeitado a Jesus, eles é que haviam sido excluídos do reino de Deus. A porta para eles se fechara. E aqui podemos perceber um paralelo entre o que é dito à igreja de Filadélfia e a igreja de Sardes, que ouvimos um sermão recente. Na parte da carta que geralmente fala das obras da igreja, Cristo diz à igreja em Sardes que a única coisa que eles podiam apresentar como suas obras era o que eles diziam a seu próprio respeito. Diziam estar vivos. Contudo, Jesus disse: isso é uma mentira. Vocês estão mortos. Agora, quando nós olhamos para essa outra igreja, a igreja em Filadélfia, encontramos aqui na parte onde fala das obras da igreja, em vez de começar a falar das obras da igreja, observe novamente. Versículo 8.
Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Com qual obra começa? Quem pôs a porta? O próprio Cristo. Então, quando ele vai falar das obras da igreja em Filadélfia, ele começa falando da obra dele na igreja em Filadélfia. É a obra dele que aparece como a fonte das obras da igreja em Filadélfia. Tudo que podia ser dito a respeito das obras daquela igreja está vinculado a isso. O que Cristo havia feito por eles. Ele lhes havia aberto a porta do reino. Agora, a seguir, poderíamos esperar uma lista de obras, tais como aquelas mencionadas em outras igrejas, como fé, amor, perseverança, serviço. Mas tudo é resumido na seguinte expressão: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Assim, a obra da igreja em Filadélfia é descrito em termos de guardar a palavra de Cristo, que é dito no versículo 8 e no versículo 10. Claro, guardar a palavra de Cristo implica em fé, em amor, em serviço, em perseverança. Mas o fato é que essa igreja não só ouvia a pregação fiel do Evangelho, mas veja, essa igreja guardava essa pregação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de fato, eles obedeciam à verdade. Eles aplicavam a verdade às suas vidas, individualmente, de maneira familiar e de maneira coletiva, comunitária na igreja. Então, façamos o contraste da igreja em Filadélfia com as outras igrejas. O que muitas outras igrejas aqui do Apocalipse estavam fazendo? Elas estavam dando ouvidos ao mundo. Elas também deram ouvidos aos falsos profetas. Mas e a igreja em Filadélfia? Ela se agarrou à palavra de Cristo. Agora, as obras da igreja em Filadélfia também são descritas em termos de não negar o nome de Cristo. Isso está relacionado com o que já ouvimos nas outras cartas. Está relacionado com a perseguição promovida pelas autoridades, pela sociedade e também pelos judeus. Por isso eles são chamados aqui de sinagoga de Satanás, no versículo 9. Como a igreja em Filadélfia reagiu? Ela não cedeu à pressão do mundo para participar daquelas festas aos deuses e também para participar ao culto ao imperador. Nós já sabemos, o preço disso era perseguição, privações, desemprego, dificuldades. Mas eles não negaram o nome de Cristo. Eles não tiveram vergonha da cruz de Cristo. Eles não tiveram medo de identificar-se com Cristo numa sociedade que rejeitava Cristo. Eles se agarraram ao evangelho da cruz, que considerava uma tolice seguir a Cristo, que até desprezava Cristo e exigia a prisão e a punição dos cristãos. Mas nesse contexto, a igreja em Filadélfia assumiu o preço de sua identificação com Cristo. Pelo que lemos no versículo 9, pelo menos parte desta perseguição, assim como no caso da cidade de Esmirna, foi incitada pelos judeus que moravam em Filadélfia. Eles são chamados aqui, eles se declaravam como o povo de Deus, mas Jesus diz: vocês não são o povo de Deus. Vocês são mentirosos. Eles haviam rejeitado ao Senhor Jesus como Messias, desprezado o Evangelho, e agora são descritos aqui como sinagoga. Sinagoga significa reunião, como a sinagoga de Satanás. Eles foram instrumentos de Satanás, que se opunham à igreja de Cristo em Filadélfia.
Eram, então, de fato, pessoas religiosas, pessoas que tinham a lei debaixo do braço, mas são sinagoga de Satanás, estão labutando contra Cristo, contra o Evangelho. Nós não temos o direito de sair por aí dizendo onde existe uma sinagoga de Satanás em nossos dias. Mas não se engane, há muitas igrejas que o trabalho delas não é movido pelo Espírito Santo. É um trabalho anticristo, é um trabalho de fomentar uma doutrina contra o Santo Evangelho, para reduzir Cristo ao interesse dos homens, para roubar a glória que pertence a esse Rei Todo-Poderoso. Se eles pudessem, eles arrancariam da mão de Jesus a chave de Davi. Mas eles não podem. Então, existem também em nossos dias muitas sinagogas de Satanás, reuniões que parecem ser religiosas, mas conduzem as pessoas para longe de Jesus Cristo. Esses judeus alegavam que eram o povo de Deus, mas eram mentirosos. Agora, Cristo promete que aqueles judeus, que eles iriam se prostrar ante os pés da igreja e reconhecer que Cristo ama a sua igreja. Essa promessa tinha sido feita inicialmente aos judeus. Ela está em várias partes do Antigo Testamento. Uma delas é em Isaías 49, versículo 23. Deus promete àqueles que haviam saído do exílio, ele faz a seguinte promessa: reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberão que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. É irônico que Israel recebeu esta promessa. Os gentios virão e se prostrarão. No contexto das promessas do Antigo Testamento, isso tem a ver com os gentios recebendo o Evangelho. Mas agora, aqui no Apocalipse, Cristo cita essas palavras aos gentios para dizer que os judeus agora é que virão e se prostrarão. Isso está dizendo que a igreja ocupa o lugar do verdadeiro Israel de Deus na nova aliança. Então, todos aqueles judeus que se opunham ao Evangelho, que negavam a Cristo, um dia terão de reconhecer o amor de Cristo pela igreja em Filadélfia. Agora, no versículo 11, apesar da fidelidade dessa igreja, encontramos uma advertência. À luz de sua vinda, que se dará sem demora, Jesus diz à igreja em Filadélfia o seguinte: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, uma coroa que ainda aguardava esses crentes, mas que é considerada como deles. Então aqui temos aquela tensão que vocês talvez já ouviram em algum momento ao estudar algum assunto escatológico. O já e o ainda não. Existem as bênçãos de Deus que já estamos desfrutando, mas muitas dessas bênçãos não alcançaram o seu ápice. Temos, mas ainda não completamente. Aqui a coroa implica nisso. Agora, Cristo diz que eles deveriam conservar, guardar de maneira firme a fé em Cristo e a obediência à sua palavra. Então, de fato, a nossa salvação se fundamenta em Cristo. Mas vocês podem observar aqui que isso não exclui a nossa responsabilidade. Nós é que devemos ser cuidadosos, nós é que devemos ser vigilantes, nós é que devemos usar os meios dados pelo próprio Deus para permanecermos em Cristo. O cristianismo não é um tipo de religião fatalista, em que dizemos, já que tudo está prescrito, tudo ordenado, cruzarei meus braços e esperarei a vida eterna.
Deus nos envolve no trabalho dele. As obras da igreja em Filadélfia são oriundas da obra de Cristo, mas são as obras da igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia tem que efetivar, aplicar, exercer aquilo que Cristo lhe deu. Então, amados irmãos, percebam, nós temos um grande privilégio. O privilégio de ouvir a pregação fiel do Evangelho a cada domingo. É uma grande bênção que vem de quem? De quem é a obra? É a obra de Cristo. Então reconhecemos, somos o alvo de sua graça. E olhe para o mundo, há muitas mentiras sobre o púlpito. Há homens, pastores, apóstolos, mentindo, e a única intenção é poder e dinheiro. Há muita mentira com a aparência do Evangelho, mas quando você procura o Evangelho, você apenas encontra no centro de tudo isso o próprio homem. Então, ouvir a pregação fiel, aquela pregação que exalta Cristo, que expõe a verdade e aplica em nossa vida, é uma bênção de Cristo para nós. Mas, meus amados irmãos, o fato de vocês se assentarem diante da exposição da palavra, domingo após domingo, será que isso é suficiente? A resposta é não. Porque não basta ouvir no sentido em que o som das palavras adentram o seu intelecto e você compreende o que se diz. É preciso mais do que isso. Aqui o texto diz que nós devemos guardar esta palavra. Porque se nós ouvimos e não guardamos, isso apenas nos tornaria mais culpados diante de Cristo. Eu ouvi a verdade, mas eu não fiz nada com ela. Eu estive numa igreja onde domingo após domingo a verdade foi ensinada, mas eu joguei tudo isso na lata do lixo. Portanto, ouvindo o elogio de Cristo à igreja em Filadélfia, devemos nos perguntar: primeiro, estamos de fato ouvindo a pregação fiel do Evangelho? Se eu estou ouvindo, eu também estou guardando a palavra de Cristo, eu estou aplicando essas verdades à minha vida. Você poderia dizer, eu tenho, por exemplo, um controle sobre os domingos. Isso também é fácil observar pela pergunta do catecismo, que é feita às crianças. Pergunta de hoje, se não me engano, é 84. Então estamos no domingo de número 84. Mas nós não ouvimos 84 sermões. Nós ouvimos muito mais, porque a cada domingo, pelo menos uma parte desse tempo, tem culto nos 2 domingos. Nós ouvimos mais de 100 sermões. Mas eu pergunto a você, depois de ouvir tantos sermões, a sua vida tem mudado? Uma vez eu deixei um local onde eu trabalhei, uma igreja, e durante a mudança eu olhei para papéis que eu tinha, os sermões impressos, um bolo, quantidade enorme de papel. E eu fiquei pensando em todo o trabalho que eu tive em preparar todos aqueles sermões, quantas horas eu havia me dedicado àquilo. Mas a outra pergunta que eu me fiz é: qual foi o efeito de tudo isso que está escrito aí, de toda essa pregação sobre a vida da igreja? Eu não estou mais imprimindo, mas a cada domingo o meu Kindle fica mais cheio com os sermões que eu tenho pregado a vocês. Mais de 100. A vida de vocês está mudando. Você diria que você tem mais amor ao Senhor, mais amor aos seus irmãos, que você tem mais anseio pelas coisas eternas e celestes, que sua forma de tratar a sua esposa mudou, que sua forma de tratar o seu esposo mudou, que a educação dos seus filhos está sendo transformada.
Há frutos verdadeiros, dignos de Cristo Jesus? Você tem se identificado com a cruz de Cristo no mundo hostil? Você é capaz de falar a outras pessoas a mensagem do Evangelho tal como ensinada nas Escrituras? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta é a advertência para perseverarmos em Cristo, para confiarmos em Cristo, para dependermos de Cristo todos os dias da nossa vida. Agora, por fim, devemos olhar para as promessas finais do nosso Senhor em nosso texto. Veja o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, no versículo 10, Cristo faz uma promessa. Ele promete conservar a sua igreja em meio à tribulação. Tribulação aqui se refere à perseguição que estava para vir sobre o mundo inteiro nos próximos anos. É uma referência, então, a Roma perseguindo a igreja de Cristo. Agora, no meio desse perigo que estava por aumentar, desta perseguição, Cristo diz à igreja que havia guardado a sua palavra, que ele os guardaria na hora da provação. O que isso significa? Significa que eles não sofreriam a perseguição? Não, meus irmãos. Não significa isso. Muitas dessas pessoas iriam morrer por amor a Cristo. O que significa é que Cristo os guardaria de negarem o seu nome, de se entregarem às exigências do mundo. Aqui a promessa é de perseverança, não de livramento do sofrimento. Outra promessa que nós encontramos aqui é que aquele que vence de Jesus será feito coluna do santuário de Deus. E mais uma vez, temos uma alusão a textos do Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 56, você pode ler depois em sua casa, versículos 3 a 5. E até no texto que nós acabamos de ler, em Isaías 22, disse que ele aqui permaneceria fincado no tabernáculo de Deus. Aqui a mesma ideia aparece. A ideia de uma coluna é a ideia de alguma coisa que não vai ser removida. Então, Cristo promete que aqueles que são fiéis nunca sairão da presença de Deus. De certa maneira, nós já temos essa bênção agora, porque Deus nos deu o seu Espírito Santo. Você já pensou sobre isso? Você nunca sai da presença de Deus? Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Você sempre está na presença de Deus. Agora, a conclusão desta bênção vai acontecer quando Cristo voltar. Naquele dia, nós estaremos para sempre com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós nunca mais sairemos da presença do Deus triuno. Além disso, Cristo também promete aqui àqueles que não se envergonham do seu nome, que ele vai escrever o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, que é a Igreja de Cristo, vinda da parte de Deus, e o seu próprio nome, o nome novo de Cristo nessa pessoa. Escrever o nome em algo ou alguém
Tem aqui o sentido de que estes crentes pertencem. Eles têm o nome de Deus, eles pertencem a Deus. Eles têm o nome de Cristo, eles pertencem a Cristo. Eles têm o nome da Nova Jerusalém, eles pertencem à Igreja de Deus. Amados irmãos, que preciosas promessas nós temos aqui. E quem nos faz a promessa é santo e verdadeiro, aquele que não pode mentir. Então veja, ele promete guardar você. Ele promete fazer com que você permaneça em sua presença para todos sempre. Ele promete continuar concedendo a você a graça em sua caminhada, para que você seja capaz de vencer provações à sua fé e se manter fiel. Ele pode prometer, porque ele tem o poder para fazer executar toda a sua santa vontade. Ele tem a chave de Davi, ele tem a autoridade. Por isso ele nos disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Somos dele. E ele é o bom pastor que jamais permitirá que nenhuma de suas ovelhas seja arrebatada de suas mãos. O nosso bondoso Salvador nos promete não só nos guardar agora, mas também para aquele bendito dia, quando a nossa salvação se concluirá. Agora não perderemos a presença de Deus e na eternidade jamais isso acontecerá. Nunca deixaremos o Senhor e o Senhor nunca nos deixará. Meus amados irmãos, devemos crer firmemente nessas promessas e certos de que Jesus, de tudo quanto Jesus nos diz aqui, devemos nos agarrar à palavra de Deus com perseverança, aguardando o bendito dia em que Ele voltará para nos levar para si. E naquele dia, meus irmãos, tudo será removido do seu lugar, tudo será abalado, mas os que estão no reino inabalável de Cristo permanecerão para sempre, como colunas do templo de Deus. Eis o que temos em Cristo, uma salvação eterna e segura, que ninguém pode roubar, porque as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Amém. Amém.